Tenho comigo, como moderador, o Dr. Miguel Mendes, que não chegou ainda, mas faz de contas que está cá tipo homem invisível, ele vai chegar, entretanto, e vamos dar início com as novas guidelines americanas do tratamento da hipertensão arterial, o que muda na prática clínica. Chamava, portanto, o primeiro, que é o professor Luís Bronze, que nos vai abordar, de facto, as guidelines americanas da hipertensão arterial. Eu queria tapar isto e queria uma coisa para passar os slides. Aqui. Está aqui. Ok, obrigado. Muito bem, muito bom dia. Eu vou começar já, porque o tempo urge e o tema é vasto. Este tema merecia uma sessão só por si, uma sessão aí com uns 30 minutos, e nós só vamos ter 15. Portanto, não passa. Passa. As guidelines, estas novas guidelines, têm trazido muita polémica e foram publicadas em novembro de 2017. Note-se que logo no preâmbulo se dizia que o fator mais importante, a novidade mais importante para estas guidelines é que não vêm para tratar a hipertensão. Estas guidelines vêm para tratar o risco cardiovascular do doente. E eu acho que isso é muito importante. E depois avisa, mais abaixo, a azul, que, sim senhor, as guidelines definem práticas para a doença hipertensiva, mas nós não devemos prescindir do nosso juízo clínico. Acho que é um conselho muito válido e que lhes fica bem. Ora, eu tenho uma declaração a fazer. Eu sou militar. Os militares, por regra, não são muito inteligentes, mas têm uma vida que é muito interessante. Eu já estive a trabalhar em todo o sítio no mundo. Esta foto foi retirada em Timor e eu guardo Timor na alma. E então, como me pediram casos clínicos, eu escolhi 2 casos clínicos de 2 bravos homens que servem a pátria no azul marinho. Temos aqui o Marinheiro 1, este jovem que está aqui, ambos estão nos 43 anos, e temos este jovem que está aqui, que vão elucidar na perfeição a mudança que estas guidelines procuram trazer. Então, o Marinheiro 1 é um homem de 43 anos que não fuma, tem um índice de massa corporal de 35, um perímetro abdominal de 1,36 m, tem uma pressão arterial, e notem bem, por isso é que eu pus a vermelho, de 137/86 e de 136/85. Isto foi feito de acordo com as guidelines, portanto, são a média de 2 medições. Tem um colesterol total de 245, um HDL de 25, os triglicéridos são 280 e o LDL 164. A glicémia em jejum, sem surpresa, é de 111. Já o Marinheiro 2 tem 41 anos, tem um fator genético importante. O pai tem hipertensão e a mãe, notem bem, teve um AVC aos 55 anos e fuma. Tem um índice de massa corporal de 23, é magro, o perímetro abdominal é de 77, é elegante, tem uma pressão arterial de 128/77, prestem atenção, e uma pressão arterial na outra média, 129/78. E nós temos depois a noção que com um colesterol de 185, um HDL de 49, os triglicéridos de 160 e um LDL de 100, que apesar de fumar, o risco cardiovascular deste homem provavelmente é mais baixo que o marinheiro anterior. Portanto, chegamos aqui ao primeiro televoter. Portanto, estamos a falar daquele senhor que serve a marinha, mas também tem uma barriga grande. Qual é o diagnóstico destes 4 que estão aqui? Qual é que diriam que é? Vamos lá, televoter. Foi entre a PA normal e não tem, e a amarela e a outra a verde tem sido metabólica.
A resposta certa é a resposta C. Porque ele, pelas guidelines, como eu vos vou demonstrar na ESC, já tem pressão arterial normal e elevada, tem mais de 130 e menos de 140. Vamos agora fazer a mesma coisa, que é isto que ele... Isto devia mexer e mexe. O que ele tem é aquilo. Porque tem uma pressão arterial superior a 130 e a diastólica é superior a 80, segundo as guidelines de 2013, supostamente aquelas que nós devíamos estar a usar. Mas andámos bem. Agora, no caso 2, o marinheiro 2, aquele que é magro, televoter, eu quase que me sinto o Bill Gates aqui. Televoter agora, votar. Aleluia, é exatamente isso. Portanto, este senhor, apesar de fumar, não tem a pressão arterial, portanto, tem uma pressão arterial verdadeiramente normal e claramente não tem síndrome metabólica. E porquê? Eu queria voltar aos slides, como é que essa maravilha se consegue. É assim, portanto, é aquela, acertaram em 80%, era isso mesmo. E porquê? Porque as categorias, e prestem bem atenção a este quadro, as categorias são assim. Portanto, as guidelines de 2013 têm uma categoria ótima, que é a atenção abaixo de 12,8. Tem uma categoria normal, onde calha o marinheiro 2, entre 12 e 13, e entre 80 e 84. Já o marinheiro 1 tem acima de 30, mas abaixo de 140, e tem acima de 85 e abaixo de 89. Portanto, a maior parte das pessoas aqui acertou bem. Depois, e isto é muito importante, porque as guidelines americanas dizem que vêm valorizar o risco cardiovascular e, de acordo com o entendimento de risco das guidelines de 2013, nenhum deles tem indicação para fazer medicação, para fazer químicos. Quando têm muitos fatores de risco, como é o caso do marinheiro 1, então são as alterações do estilo de vida que agora, muito pomposamente, se chamam medidas não farmacológicas. São aquelas que nós recomendamos todos os dias aos doentes, mas poucos cumprem. O que é que se passou? O mundo mudou. E o mundo mudou com estas novas guidelines. E nestas novas guidelines desapareceu a ótima. A ótima passou a normal. Notem bem, diz que elevada já é entre 120 e 129 e quem tem uma diastólica menor que 80. Portanto, o marinheiro 2 já se pode dizer que tem pressão arterial elevada de acordo com os americanos. Estranho, não é? Ainda é mais estranho, reparem, se fomos aqui ao estadio 1, que era a pressão normal e elevada dos europeus. Portanto, o marinheiro 1, aquele com a barriguinha, com o colesterol, que era que envergonhava a marinha, já é hipertenso. Ainda por cima, notem, há um pequeno pormenor que escapa, é que basta ter, enquanto as guidelines europeias dizem and or, portanto dizem e ou, estas é só ou. Portanto, se a pessoa tiver, vamos pôr por hipótese, uma pressão arterial de 129, mas tiver uma diastólica de 85, já conta como hipertensão de grau 1. É bastante estrito. E, claro, a hipertensão do grau 2 era a nossa hipertensão de grau 1. Ora, isto tem consequências que são mais que previsíveis, sobretudo porque depois eles admitem que praticamente para toda a gente, a única exceção são os homens com mais de 65 anos que já não têm vida, que são aqueles que estão institucionalizados e não têm vida social, é que se permite valores acima de 130. Portanto, todos os outros, os diabéticos, a insuficiência cardíaca, a doença isquémica, 130, 80, perdoem o vernáculo, os marinheiros são assim, é o número sexual para a felicidade. Deixou de ser 14,8, é 130, 80. Se alguém tem dúvidas, fala agora, calce para sempre. Isto é como um casamento, é a americana. E agora reparem, o que é que isto aconteceu? Aqui é rei. Os americanos tinham uma hipertensão reportada
de 32%. Passam a ter, de acordo com a nova guideline, 46%. E mais, há um pormenor que está a passar a muita gente. Não foi por acaso que eu pus marinheiros jovens. É que estes valores de hipertensão vão subir, a hipertensão, os valores de hipertensão, sobretudo nas idades mais jovens. Porquê? Porque os mais velhos já têm hipertensão e, independente da guideline, vão calhar lá na hipertensão. É mais ou menos isto que está aqui neste esquema. Portanto, a hipertensão, não há ninguém nesta sala que tenha dúvidas em relação a isto, sobe em relação à idade, só que estes senhores aqui vão haver umas percentagens muito mais altas aqui e aqui, porque se descemos o limiar, então eles vão ficar hipertensos mais cedo. Mas então, o que é que a guideline diz para fazer? O que é que estes senhores dizem para fazer? Então, reparem, se for o marinheiro 1, que está ali, aliás, o marinheiro 2, que tem a pressão arterial já elevada, eles recomendam a tal terapia, as medidas não farmacológicas e reavaliar entre 3 a 6 meses. Já o senhor mais gordinho, esse não, esse temos que ir fazer um score que os americanos têm online, que nós podemos fazer, que é o ASCVD, e se ele tiver um risco de doença vascular, sobretudo de infarto ou AVC, superior a 10% aos 10 anos, até soa bem 10% aos 10 anos, então temos que lhe fazer as medidas não farmacológicas, mas começar medicação. Portanto, não só a guideline baixa o valor, como a obriga a fazer medicação bastante mais cedo. Se ele não tiver, então fica com uma pressão arterial elevada. Se o risco aos 10 anos não for superior a 10%, então pomos-lo a dieta, fazemos aquelas coisas todas. Este é que é o score. O score do primeiro marinheiro era 12.1, portanto a indicação logo, apesar de não ter valores acima de 14 para fazer, terapêutica. Ao passo que o anterior, apesar de fumar, só lhe dá, e apesar de ter um peso genético elevado, só lhe dá um score de 3.6, portanto só tem indicação para medidas não farmacológicas, porque há aqui uma questão. Todos os scores que visam avaliar o risco cardiovascular têm os fatores de risco clássicos e não contam muito nem com a genética e o tabaco. Infelizmente, conta menos do que o colesterol. E, portanto, ele tem um risco só de 3.6. E agora vamos às medidas que eles recomendam como não farmacológicas. Está aqui o professor Polónia, e uma delas é uma ingesta de sal menor que 1,5 gramas. Como eu vos vou mostrar, os hipertensos em Portugal ingerem mais de 11 gramas. Portanto, é um objetivo, na minha opinião, absolutamente irreal. Os outros até são perder peso, comer aquelas coisas, passar a vegetariano, se convençam, tudo coisas fáceis. E tem uma coisa interessante que eu já faço, que é suplementar com potássio. O potássio troca com o sódio e isso é eficaz a baixar a pressão arterial. Mas então, passámos anos a falar de uma coisa que era a curva J. A curva J vem lá. O que é que vai acontecer à curva J? O que é isto da curva J? Dizia-se que quando se baixava a tensão em demasia, sobretudo a sistólica abaixo de 70, 60, isto era mau para determinados órgãos, notavelmente o rim e o coração. E, portanto, então se estes artistas baixam a pressão arterial a este valor, se começam a fazer a medicação logo abaixo dos 40, até com diastólicas de 85, corremos sérios riscos de estar a fazer mal às pessoas. E ninguém sabe bem qual é esta resposta. Agora, perguntam, os americanos ensandeceram? Decidiram que era melhor assim? Querem que a indústria pague mais? Não é nada disso. Houve um estudo chamado SPRINT, um estudo com mais de 9.000 doentes, que tinha 2 braços. Um braço em que se procurava o tratamento até aos 140, aquele que nós procuramos, e um outro em que, vejam bem, que se procurava uma pressão arterial diastólica de 120 milímetros Hg, que é aquela que está ali. Ora, o que aconteceu é que o estudo foi tão bom, que é o braço intensivo,
quer para a mortalidade cardiovascular, quer para a morte de qualquer casa, foi tão bom que o estudo foi precocemente interrompido. Também deve ter ajudado o facto... esse estudo tinha uma pequena questão que pouca gente fala. O braço intensivo tinha muito mais efeitos acessórios daqueles que os doentes, mas não digam a ninguém, os doentes não gostam. Hipotensão, síncope. Mas ninguém fala muito disso. Mas, de facto, há outro fenómeno. É que este senhor que faz as guidelines, que é o chair das guidelines, também é o chair do estudo Sprint. Portanto, ele lá deve ter dito: oh Maria, já que fiz um, faço o outro, isto está tudo a condizer e a coisa fica bem assim. Depois, uma das coisas que eu acho mais estranho é aquilo que eu já vos disse. Eles põem pessoas com mais de 65 anos com valores de pressão arterial iguais a pessoas de 18. A não ser que eles já tenham os pés para a cova, tenham uma limitada esperança de vida ou muita comorbilidade. Quer dizer, se nós tivermos lá um avô ou uma sogra chata, decidimos: olha, as guidelines americanas ajudam-me. Vá-lhe carregar que, de certeza, que o nosso problema fica certo. Isto fez correr muita tinta. E há 2 estudos, já de fevereiro, um deles por este senhor que eu conheço pessoalmente, chamado Bakers, que é de Chicago, que diz: há coisas positivas nisto. A primeira é que se valoriza o risco cardiovascular individual. Depois, a guideline valoriza o autocontrole. E depois, realmente, a única coisa mais importante é que, se nós começarmos a fazer medicação mais cedo, há pessoas que dizem que se evita que a pressão arterial suba para estadios anteriores e apanhamos doentes com risco mais elevado, tal como o marinheiro 1. Agora, a face da moeda é que reduz o limiar para a doença. Imaginem lá uma pessoa de 40 anos, como estes marinheiros, que você vai lá e você diz àquele marinheiro: você tem a pressão elevada. Ele diz: este gajo é da Marinha, santo seu. Esta é a primeira. Depois levem luvas de boxe, porque se dizem a alguém que reduz o sal para 1,5 gramas, vai correr mal. Outra é aquela coisa que eu já disse. Então, um jovem de 18 anos tem a mesma pressão arterial que um tipo de 70 ou 80. Depois é a curva J. Se a pessoa deixa a pressão arterial para menos de 60, pode estar a fazer coisas que não queria. E depois, na América, quem manda são os seguros. E pode haver alguém que diga: espera aí, tu tiveste esta coisa toda, mas tu não estavas a cumprir a guideline, portanto, desculpem o termo, lixas-te. E, portanto, esta questão é muito importante lá para os Estados Unidos. Aqui já vai começando a ser. Ele advoca que, a não ser nos doentes de alto risco, a pressão devia ser 14,9. Acabou. E uma pessoa que eu também valorizo muito contesta a designação de pressão arterial elevada em doentes com 12,8. Depois chama a atenção por um fenómeno que as guidelines não tocam. E as guidelines têm 133 páginas, que é, com as recomendações antigas, 53% não obtinham controlo. Vá-se lá ver como é que é agora. Ainda por cima, não se preocupa com o facto de que haver uma percentagem importante de pessoas lá e cá que não sabem que têm a pressão arterial. E ele recomenda, e eu recomendo também, que isto da pressão arterial e a medicação adequada é como vestir um casaco. É preciso individualizar. Portanto, temos que ter em conta também que no estudo FISA temos aqui um autor, nós já tínhamos 42,2%, desses 42% estavam controlados e notem bem, os hipertensos eram 11 gramazinhas de sal. Entretanto, estamos a evoluir porque estes são os dados já de 2018 e nós que tínhamos uma mortalidade por causas cardiovasculares muito altas, estamos a descer, estamos a aproximar-nos aqui dos tumores. De modo que o que eu recomendo, e foi por isso que me pagaram, foi por isso que me pediram para vir aqui, é assim, bom senso, antes de mais, bom senso faz sempre bem. Eu tenho uma senhora que diz: oh, doutor, o bom senso é como no casamento, é preciso escolher bem o marido. E eu digo-vos uma coisa, é preciso escolher bem aos doentes a quem vamos dizer: já me
cortaram. Portanto, bom senso, isto é violento. Mas era o último slide, Bom senso, e eu acho que é preciso tempo, é preciso muito tempo. Temos que valorizar os papéis dos médicos de família, tem que haver uma equipa para a educação, para a saúde, e acho que estamos no bom caminho. Bom dia. Obrigado, professor Luís Bronze, por esta lição de hipertensão amarinhada. E antes de começar, uma vez que o Miguel Mendes não vem, eu pedi ao Dr. Manuel Campelo para me acompanhar aqui na moderação da mesa. Dr. Manuel Campelo, faça favor. Desculpa lá, mas estamos melhor acompanhados do que sozinhos. Muito bem, podes apresentar já o segundo. Chama pelo nome. É o Colónio. Estás aqui, é este aqui. Como tratar. Se me derem licença. Bom dia a todos. Para não perdermos mais tempo, ia aproveitar para chamar o segundo palestrante, o professor Jorge Polónia, como tratar a hipertensão de difícil controlo, truques e dicas da minha prática clínica. Ora bem, bom dia a todos. Os cumprimentos me parece que dispensam pelo tempo. Aliás, o professor Bronze disse que o problema é preciso ter tempo. E para esta sessão também é preciso ter tempo. E a gente não tem tempo. Bom, então é assim. Eu vou apresentar um caso clínico real que nos foi referenciado à unidade de hipertensão risco cardiovascular. Mas queria lembrar qual é o conceito que nós temos de controle de chamado doente com hipertensão resistente. Como o professor Bronze disse, até agora nós tínhamos este valor, 140/90, com medidas higiênicas, 3 fármacos de classes diferentes, sendo um diurético, com prevalência de 5% a 30% dos hipertensos, mas os americanos vieram introduzir agora um novo critério, que é o 130/80. Portanto, isto vai baralhar a questão em termos de definição do que é um doente com hipertensão resistente. Bom, a primeira coisa que é preciso, para antes de falar de hipertensão resistente, é preciso que as coisas sejam bem medidas. E muitos de nós não sabemos medir a pressão arterial ou não temos tempo para medir a pressão arterial. E isto obriga a um certo número de critérios, como vocês provavelmente conhecem bem. O segundo ponto que é importante é nós sabermos quais são as sequências terapêuticas que as guidelines nos oferecem. E dizem claramente que a maior parte dos doentes vai precisar de 2 medicamentos, apenas alguma exceção será para a utilização de monoterapia, e que depois, quando isto não funciona, devemos passar para 3 fármacos, como a associação de IECAs ou ARAS com antagonistas do cálcio ou com diuréticos. Isto é aquilo que nós aprendemos na faculdade e são as guidelines que nos dizem. Agora, é preciso ter importância que quando falamos de diuréticos, temos de saber que diuréticos é que estamos a falar. Porque, por exemplo, estamos a falar de hidroclorotiazida, isto não é um diurético em dose ótima. Teremos de falar que na furosemida, que deve ser sempre dada 2 vezes por dia, porque há muito erro que se dá, a furosemida não pode ser dada 1 vez por dia, nas doses que vocês conhecem, ou a torazimida, essa sim tem longa duração de ação, se a taxa de filtração glomerular for inferior a 40. Se a taxa de filtração glomerular for acima de 40, então nós temos 2 opções, ou clorotalidona ou indapamida. Hidroclorotiazida, mesmo 25 mg, não é considerado dose máxima de diurético. Portanto, primeira dica, medir corretamente a pressão arterial e dar o diurético em doses adequadas. Pronto. Agora vamos ao caso clínico, que é um caso real, a figura é tirada da net, não é verdadeira, que é um senhor de 62 anos, reformado, estivador, etc., vive com a esposa, bom, e foi enviada por um médico de família por hipertensão de difícil controle, não é fumador, não bebe álcool, é sedentário, não tem roncopatia nem sonolência diurna, tem estes antecedentes pessoais e familiares, uma hipertensão e dislipidemia aos 52 anos, tem também uma artrose da anca, tem barrinofaringite de vez em quando, tem o pai e mãe sem eventos cardiovasculares, tem este índice de massa corporal que aqui vem, pele e músculos normais, o valor de pressão arterial repetida em 160/92 e no membro superior esquerdo 159/91, não tem sopros, tem um abdômen sem alterações, pulsos periféricos simétricos, membros normais e tem uma pressão arterial no membro inferior direito de 165/94. Os exames auxiliares diagnósticos são estes, praticamente não tem grande, a não ser uma hipertrofia concêntrica, o que já é alguma coisa, como é óbvio, traduz que é uma hipertensão de longa duração, uma aurícula esquerda dilatada, mas de resto tem uma função normal, um ecodoppler carotídeo normal, é assim que o médico de família nos referenciou o doente. Um eco abdominal com risco de dimensão e morfologia normal, e nas análises tem um potássio normal, um LDL que está bem, mas vão ver porquê, tem uma hemoglobina também controlada, uma taxa de filtração glomerular de 75, com uma albuminúria de 140 mg por dia,
uma aldosterona normal, uma restante praticamente normal e as análises de cortisol, tiroide, paratiroide estão normais. Bom, e a medicação que este doente tem é esta. Azisartan 40-25, portanto, azisartan mais clorotalidona, a melodipina 10 mg, a torvastatina 10 e por vezes me faz medicação para as dores e corrimento nasal. Bom, perante este caso, é a pergunta que vos é feita. O que fazer de imediato para além das medidas higiênicas de vida, como é evidente? Pedir Doppler das artérias renais, pedir aldosterona renina e metanferinas, referenciar para deservação renal, nenhuma das respostas está certa, ou pedir estudo polissonográfico do sono. O que é que vocês acham? Enquanto chegam as respostas, eu pedi aqui o meu microfone, eu já tenho microfone. Aqui o meu colega que nos está a acompanhar em casa faz a seguinte pergunta, Lidiana Silva. Segundo a evidência mais atual e tendo em conta os dados do Sprint Trial, como deve ser a abordagem da hipertensão no idoso não frágil? A partir de que valores deve medicar e quais os valores em que a hipertensão é considerada controlada? Esse é o problema, porque neste momento nós nas europeias, e eu posso dizer, por exemplo, nas europeias, que eu faço parte da Comissão de Redação das Europeias, vamos continuar com o mesmo conceito de pressão arterial, é exatamente o mesmo, não mudou, não vamos nessas americanices dos 13 e 8, portanto estejam descansados. Por esse lado podem estar tranquilos. Agora, em relação aos alvos, realmente há uma tendência para reduzir. Se for bem tolerada, nós podemos reduzir até aos 140, 90, no indivíduo idoso para cima de 80 anos. Acima de 65, vai depender daquilo que o professor Bronze disse, depende muito da individualização da terapêutica. Se é um doente frágil, se é uma coisa, se não é um doente frágil, há uma máxima que vem sempre nas guidelines, se o doente tolerar. Isso é um ponto muito importante. Bom, então é assim, então as respostas foram estas. E a resposta certa é D. Porquê? Porque este doente já fez praticamente o algoritmo todo que necessita para diagnóstico de hipertensão secundária. O que é, reparem, para que uma estenose da artéria renal, para que o Doppler se ele não tem nenhum sinal de ter possibilidade de estenose da artéria renal? Para que a metanferinas ele não tem nenhum sinal, digamos, de poder ter FEO? Portanto, há todo um conjunto de exames que não são necessários, portanto, eles já preencheram isto tudo. A única coisa que tem ali é proteinúria. Portanto, embora seja fundamental num doente com hipertensão resistente averiguar se ele tem hipertensão secundária, este colega já teve um cuidado de nos mandar aquilo que era essencial. Portanto, não é para mais exames do tipo do que estavam ali referidos que o doente precisa. Portanto, nenhum daqueles, neste momento, era fundamental. Então, agora vamos ver o que é que vamos fazer. Então, o que fazer de imediato? Pedir mapa, investigar exaustivamente a não adesão, medir sódio na urina de 24 horas ou pesquisar o uso de outros fármacos, ou todas as respostas estão corretas. O que acham? Portanto, hipertensão resistente. Ora bem. Ok. No meu ponto de vista, a resposta certa é exatamente a B. Porque realmente todas elas são importantes, como nos vamos ver nas dicas que eu vou dar a seguir. Porque nós temos aqui 3 pontos que são importantes. Temos, de facto, a hipertensão resistente, mas temos 2 coisas que intervêm aqui, que é o médico resistente e o doente resistente. E este é um ponto que é importante. Agora é assim, as dicas são estas. Primeiro, fundamental, excluir efeito da bata branca. Este é um doente nosso, real, que andava na consulta medicado com clorotalidona, melodipina e perindopril espirolactona, e repare, ele ia ao consultório e tinha valores de 170 e tem valores perfeitamente, em casa dizia que tinha valores normais, e o mapa, reparem, ele chega ao consultório, e ao hospital e é esta desgraça, mas o resto da pressão arterial é perfeitamente normal. Portanto, este doente não tem hipertensão resistente. O mapa é crucial neste diagnóstico. Claro que nós podemos também fazer automedição em casa, desde que tenhamos aparelhos de qualidade, memória sólida e que façamos 5 medições durante os 5 dias da semana, de manhã e à noite 2 vezes, e o aparelho tem que ter memória sólida. Nós temos de olhar para o aparelho, senão o doente mente mesmo quando é médico. Eu tenho várias experiências disso. Portanto, ok. Aqui temos outro doente que exatamente a mesma coisa, perfeitamente controlado com esta medicação, muito bem medicado e realmente o problema dele é que faz reação de bata branca. Portanto, é crucial, a dica seguinte é esta, é excluir o efeito bata branca, não passar à frente. O mapa é essencial, em alguns casos podemos ter utilidade da automedição da pressão arterial. Depois, consumo de sal. Bom, isto aqui é de facto algo que vocês têm de fazer a todos os doentes, que é medir sódio urinário na urina de 24 horas. Porque é a única forma de nós sabermos quanto é que aquele caramelo que temos na frente come de sal. Senão toda a gente come meio sal. E então é assim,
Urina de 24 horas, isto é muito importante, com creatinina na urina, para podermos saber se é urina de 24 horas, este é o critério, quem tirar slides fazem favor, e depois o critério é este, 100 milimoles de sódio corresponde a 6 gramas de sal, 150, 9, 200, 12, etc, etc. Portanto, 100 são mais ou menos 6, são 5,8, mas para ajudar as contas são 6. E então é assim, esta é uma doente nossa. Reparem o seguinte, pedimos, como é costume, microalbuminúria, sódio, potássio e creatinina. E agora reparem, primeiro, eliminem o valor normal que todos os laboratórios têm, porque o normal é 100. 100 é 6 gramas, que é o que diz a Organização Mundial de Saúde. Isto é um erro de laboratórios que veio de antigamente e que até agora não mudaram. Portanto, esta doente comia 617 milimoles de sódio por dia. Tem 80 quilos, fazendo as contas à creatinina na urina. A urina é de 24 horas e ela comia 35,8 gramas de sal por dia. Mas reparem, antes também já tinha 577, portanto comia 30 gramas. Portanto, isto é o prato de todos os dias. Portanto, o doente come meio sal, mas depois é esta desgraça. E isto é importante, que já foi aqui citado, é o estudo FISA, que é o único estudo em Portugal que se fez o dosamento de 24 horas, uma amostra da população portuguesa, só 4,4% come aquilo que está recomendado e 36,3% comia o dobro do que está recomendado. Portanto, esta é a realidade portuguesa. E vocês dirão, mas que importância isto tem? Bem, este estudo mostra o seguinte, doentes com hipertensão resistente comiam muito sal. Cortou-se-lhe com o sal, deixou de ter hipertensão resistente. Portanto, a segunda dica, que é importante, é esta. A terceira, medir consumo de sal. E, obviamente, pôr o doente a comer menos sal, porque pode ser esta a razão da sua hipertensão resistente. Terceiro ponto, ou quarto ponto, o uso de outros fármacos. Bom, isto é frequentíssimo. Olhem só para esta peleia. O homem vai ao ortopedista, vai comer com anti-inflamatório. E vai logo ficar com hipertensão. Ou então compra estas porcarias da televisão. Eu tive um doente que entrou numa crise hipertensiva com o medicamento do Futre, que quase certeza tem disto. Agora, é isto, é o Actif, é o Diane 35, quer dizer, isto é um fator de hipertensão resistente. Olha, eu só para... Isto é uma... E nós, no nosso serviço, pomos no diário clínico assim, ortopedista, por favor, não prescreva. É mais vale telefonar-nos para a gente dizer o que é que deve fazer, porque senão leva logo de ibuprofeno em termos. Isso é como vocês já sabem, não é? Agora, olhem para este mapa, gráfico de 24 horas. O doente fazia Nasex, como sabem, um vasoconstritor nasal. E tinha hipertensão quando fazia Nasex, como é evidente, além de ter um bocado de hipertensão da bata branca. Portanto, uma das dicas fundamentais é excluir a influência de outros medicamentos, que é básico na exclusão da hipertensão resistente. Depois, não há adesão à terapêutica, e este é que é o ponto básico. Porque esta é a verdade. É o doente que não segue as regras. Este é o nosso doente anárquico, que toma de vez em quando lhe apetece, então vai de férias e deixa de tomar. Portanto, isto é o nosso doente. Portanto, nós temos de ter a certeza que o doente, antes de o classificar como hipertensão resistente, se ele de facto é, mas é resistente a tomar a medicação. Nós passamos a ter no nosso serviço isto que é toma vigiada. Todos os doentes com hipertensão resistente são submetidos a um mapa de 24 horas, e depois, todos os 5 dias da semana, vão ao nosso serviço, à enfermeira, e tomam todos os comprimidos de manhã, na presença dela, com um copo de água e com um reboçado. O reboçado é para não deitarem fora os comprimidos, certo? E de sexta para sábado, nós medimos a pressão arterial com mapa de 24 horas outra vez. Isto é o que nós chamamos de toma vigiada. Olhem, este doente estava a fazer esta medicação, foi desnervado e continuava com este valor tensional. Posso mostrar vários. Foi para a toma vigiada, entrou em choque, foi para a urgência. Este senhor era nosso colega, era cirurgião. Portanto, só para verem que isto, ninguém acredita no que dizem os doentes, mesmo quando são médicos, porque realmente eles não tomam medicação. Só para vocês verem, isto são 41 doentes que fizeram toma vigiada, e reparem, ao fim da toma vigiada, 49% tinham a pressão sistólica controlada e da diastólica 70,7%. Ou seja, mais de 50% com a hipertensão resistente deixou de ser de hipertensão resistente com a toma vigiada. Portanto, a dica 5 é esta, assegurar que a adesão ao tratamento é feita. Eu acho que é possível, e depois poderíamos discutir, num centro de saúde que não tem mapa, poder ter aqui uma aproximação à toma vigiada, mas isso depois é outra história, que não temos tempo. Finalmente, o problema do tratamento de hipertensão resistente. O que é que dizem as guidelines? As guidelines dizem, sim senhor, começar por 1, e nós agora estamos aqui. Há um ponto aqui importante que eu chamava a atenção, que é o seguinte, em alguns doentes pode valer a pena fazer associações fixas triplas. Nós hoje temos possibilidade de fazer ir para as associações fixas triplas e já tivemos doentes que estavam com hipertensão resistente, passaram para as fixas triplas e ficaram com o controle da pressão arterial. Isto não é para todos, mas é para muitos doentes, é uma coisa que nós temos a nosso dispor e é útil. Bom, mas então qual é a opção numa hipertensão resistente de um doente que se está a fazer ou IE com ARA, com antagonista do cálcio e diurético em dose máxima? Bom,
Este estudo vem-nos responder à questão, que é exatamente o estudo Pathway, em que comparou 3 fármacos em doentes que estavam a fazer já 3 fármacos e acrescentaram espirolactona, doxazosina e bisoprolol. E o resultado está aqui à vista. Realmente, o melhor resultado obtido foi com a espirolactona e reparem, quer com 25 mg, quer com 50 mg, realmente nós conseguimos controlar a pressão arterial. E isto é algo que é muito importante porque passamos a ter aqui uma arma terapêutica. Então, este é outro estudo que mostra que o 4º fármaco melhor é, de facto, a espirolactona em doses de 25 a 50 mg. Podemos até começar com 12,5, não ultrapassar 50 mg, porque normalmente quando ultrapassa 50 mg, para este efeito já não tem eficácia. E, portanto, o que é que diz o Brian Williams? Diz o seguinte: a hipertensão resistente, dar a espirolactona, 20 a 50 mg, ou outro medicamento, se não for possível. Considerar até a referência a uma consulta de especialidade. E este ponto que é, obviamente, muito importante, vigiar a creatinina e o potássio. Os beta-bloqueantes ficarão para situações muito particulares. E por isso, a dica 6 é exatamente esta: usar 4º fármaco, a espirolactona, até 50 mg por dia, como sugestão. Então, em resumo, eu diria que nós temos a aplicação do algoritmo seria esta: medição correta, exclusão de efeito bata branca, exclusão de hipertensão secundária, redução do consumo de sal e de álcool, eliminar outros fármacos, se a hipertensão resistente, após ajustamentos terapêuticos, dar espirolactona, fazer mapa com toma vigiada, consentimento, e então sim, aí poderemos ir para a denervação renal. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge Polónia. Vamos passar ao palestrante seguinte, que nos vai falar sobre... Doutor Mariano, normalmente ainda conseguimos colocar uma ou duas perguntas ou da sala, se alguém quiser pode ir levantando o braço e o microfone chegar. Daqui de casa temos uma pergunta da colega, da Joana. A AMPA, a automedição da pressão arterial no domicílio para monitorização, deve ser avaliada todos os dias então? Eu pensava que era apenas na fase de diagnóstico, pergunta a colega. Aqui há duas coisas: fase de diagnóstico e fase de controle. Porque é evidente, na fase de diagnóstico a gente cumpre. Depois, na fase de controle, é que começa a ter o problema. Há uma diferença entre adesão e persistência. A gente pode aderir na primeira semana, mas depois nunca adere mais. Portanto, a automedição é sempre útil. Agora, para a fase de diagnóstico, o que está estudado é realmente os 5 dias, 2 vezes de manhã e 2 vezes à noite, portanto, com medição, os 5 vezes 2 vezes 2, como eu disse. Agora, a posteriori, tudo vai depender. Há doentes a que eu digo para fazer todos os dias, mas há doentes em que eu nem pensar em dizer para fazer todos os dias. São aqueles tipos obcecados. Portanto, tudo vai depender, mais uma vez, daquilo que o professor Bronze disse. É preciso individualizar estas atitudes. Em média, eu diria que 2 vezes por semana, de manhã, antes do pequeno almoço e antes de jantar, 2 dias por semana para a manutenção, serve. Mas se o doente não está controlado, provavelmente vamos precisar de mais vezes. Agora, aparelhos validados e com memória sólida, porque senão é tudo aldrabado. Ele vem com os papelinhos todos com valores que foram escritos no dia anterior a vir à consulta. Muito bem. Os colegas gostaram muito da sua apresentação. Diz aqui uma colega, professor Polónia, sempre espetacular. Adorei a apresentação. Muito obrigado. Podemos continuar. Vamos passar ao Dr. José Ferreira Santos, que nos vai falar sobre novidades no tratamento da dislipidemia em 2018. Quais os valores-alvos da LDL? Será the year the better? Bom dia a todos. Bom dia. Pode. Muito bem, então, só para dizer que, relativamente a esta apresentação, os slides não estão a passar, tenho alguns conflitos de interesse, nomeadamente com casas que comercializam produtos para o tratamento do colesterol. Essencialmente, eu queria apontar que saíssem daqui com 2 objetivos. Primeiro, saber identificar os doentes em risco e quando iniciar terapêutico hipolipidemiante, e segundo, sabermos e reconhecermos quais os valores-alvo de colesterol LDL, sendo que devemos ser capazes de reconhecer que valores baixos de colesterol LDL são seguros e, como bem sabemos, isto hoje em dia é algo que tem sido objeto de muita controvérsia e, portanto, espero que no final vos consiga convencer também deste ponto. Ok, então para começar tinha aqui uma pergunta
que é, no fundo, qual dos seguintes contribui mais para o risco de eventos cardiovasculares? Uma pressão arterial de 150/90, uma glicemia em jejum de 128, uma LDL colesterol de 155, um índice de massa corporal de 29 ou fumar. Isto não está a funcionar? Muito bem, a maior parte respondeu LDL de 155. Enfim, eu não sei qual é a resposta certa. E, portanto, contrariamente aos palestrantes anteriores em que havia uma resposta certa, eu não sei qual é a resposta certa, mas podiam passar aos slides novamente. De facto, se nós pensarmos em termos dos fatores de risco que contribuem para eventos cardiovasculares, este é um estudo que avaliou isso para o infarto, 90% do risco é atribuível a fatores de risco modificáveis e grande parte desse risco tem a ver exatamente com o colesterol. Obviamente que o peso individual dele depende muito da gravidade de cada um dos fatores de risco que tem, mas esta é uma noção que eu vos queria reforçar e que seguramente vocês já sabem. Eu passava para a próxima pergunta. Isto, quando eu carrego aqui, não acontece nada. Okay. Este é a anterior, que era a próxima. Ok. Qual é o valor de colesterol LDL considerado normal? 50, 70, 100, 130 ou 160? Não vale votarem no vosso colesterol. 100. Enfim, também não sei qual é a resposta certa. Podem passar para os slides, se faz favor. Depende do risco, não é? Não, a pergunta não era dependendo do risco, é qual é o valor de colesterol considerado normal. Pois, mas a resposta correta não seria depende do risco? Não tenho a certeza disso. Eu gostava de ter um colesterol de 50, e é exatamente o LDL de 50. Exatamente, nós temos tido vários estudos, e este é um deles, mas que reforça um bocadinho a mensagem que provavelmente um valor normal, um valor fisiológico de colesterol andará à volta de uma LDL de 50. Isso é algo que provavelmente nós temos que ser capazes de desconstruir no nosso pensamento. Este é um estudo interessante, PES, em que se pegaram em cerca de 4.000 indivíduos que não tinham fatores de risco e em que se foi avaliar a presença de aterosclerose. E verificou-se que 50% tinha aterosclerose subclínica, neste caso estimado por técnica quer de score de cálcio, o índice de carótida para ver a nível das artérias, a aorta, etc. E o que se verificou foi que apenas nos doentes com colesterols de LDL à volta de 60, 70, é que não havia praticamente doença, e à medida que nós vamos aumentando as LDL 100, 110, 120, a percentagem de territórios envolvidos vai crescendo. E, portanto, estamos aqui a falar, obviamente que isto é um estudo transversal, em que se avaliam indivíduos, mas há outros que mostram exatamente o mesmo, que são indivíduos que têm uma exposição mais baixa a valores de colesterol LDL durante os anos 20 a 40 anos de idade, e que aos 40 anos vamos avaliar o score de cálcio, ou vamos avaliar a presença de aterosclerose, e que verificamos que, de facto, quem tem colesterol mais baixo é exatamente aqueles em que não aparece ou que têm menor carga de doença aterosclerótica. E também outro conceito que vale a pena nós desafiarmos na nossa cabeça é, de facto, o colesterol é um fator de risco ou é causa de doença, porque eu acho que há um bocadinho esta noção que nós achamos, isto é um fator de risco, mas um colesterol elevado e muito elevado pode ser doença. Todos nós já ouvimos falar da hipercolesterolemia familiar. Lembrar que, obviamente, a hipercolesterolemia familiar em que são homozigóticos são raros, mas estamos a falar de indivíduos com colesteróis acima de 300, 400, em que, provavelmente, aos 20 anos já tiveram imensos eventos cardiovasculares. E também sabemos que famílias com heterozigóticos têm, efetivamente, um maior número de eventos cardiovasculares do que as pessoas normais. Portanto, não sei se isto terá que ver unicamente com o valor de colesterol ou não, mas estes dados apontam que, de facto, se nós tivermos uma carga muito elevada de colesterol, quase que inevitavelmente nós vamos desenvolver doença cardiovascular e, portanto, isso refuta um bocadinho a ideia disto ser um fator de risco ou ser, efetivamente, a causa de doença cardiovascular. Passava então aqui um caso clínico, portanto, um senhor de 60 anos que foi referenciado à consulta por hipertensão de novo, não controlada, assintomático, exceto que há uma semana tinha tido um derrame conjuntival e, portanto, decidiu vir à vossa consulta. Nos antecedentes tinha uma anomalia de glicemia de jejum, tinha um bocadinho de peso a mais, tinha uma roncopatia que ainda não tinha sido investigada, não fazia medicação e tinha uma tensão arterial de 153/95, medida como o professor Bronze, aliás, recomendou. Nas análises tinha, enfim, uma creatinina normal, uma glicemia de facto ligeiramente elevada, uma LDL de 120 e tinha alguns sinais de uma cardiopatia hipertensiva já com lesão de órgão-alvo.
O risco cardiovascular deste doente foi estimado por um risco intermédio, pelo score que dava 4%. Foi decidido iniciar terapêutica antihipertensora, recomendámos alterações do estilo de vida e foi também solicitado um score de cálcio para estratificação adicional do risco cardiovascular. O doente voltou passado algum tempo, continuava assintomático, a hipertensão já estava controlada, o estilo de vida foi 0 e o score de cálcio mostrou placas nos 3 territórios com uma calcificação muito extensa da artéria descendente anterior, deu um score de 759 e, portanto, lembrava aqui que ele tinha um score de 4% estimado e tinha uma LDL de 120. E, portanto, a pergunta, e passar para a votação, para a pergunta, qual a atitude mais correta? Insistir na modificação do estilo de vida e manter a vigilância dos fatores de risco? Insistir na modificação do estilo de vida e ponderar a estatina? O risco cardiovascular é elevado, pelo que se deve iniciar a estatina com o objetivo de LDL abaixo de 100. O risco é elevado e deve-se iniciar a estatina com o objetivo de LDL abaixo de 70. Ou o risco é muito elevado, pelo que deve iniciar a estatina com o objetivo de LDL abaixo de 70. Também não há aqui uma consistência na resposta, e portanto eu também não sei qual é a resposta certa, mas enfim, eu tenderia a oscilar entre a C e a D. Podem passar novamente para a apresentação. E lembrava aqui aquilo que é o algoritmo da Sociedade Europeia relativamente ao tratamento do colesterol, sendo que este doente, tendo um score de 3%, estaria algures aqui. A LDL dele andava entre os 100 e os 150, portanto tinha 120 e poucos. Portanto, estaria aqui. A verdade é que ele tem um score de cálcio elevado, o que é um modificador do risco, portanto, ele subiria uma categoria de risco e, portanto, provavelmente iria bater aqui, seria um doente de alto risco e, sendo um doente de alto risco, o que deveríamos considerar era uma LDL abaixo de 100. No entanto, eu tomava a nota que há aqui um grupo de doentes de muito alto risco em que fala, enfim, é uma definição vaga, o que é isso de doença cardiovascular estabelecida. O doente pode ser assintomático, a verdade é que tem uma calcificação muito extensa da descendente anterior. Fique na dúvida se isso pode ou não ser classificado como doença cardiovascular estabelecida. As guidelines não nos ajudam a esclarecer isso, levantam-nos, de facto, mais dúvidas às vezes do que respostas, mas seguramente este doente estaria alguns num destes dois grupos e, portanto, a resposta certa seria, efetivamente, iniciar terapêutica para o controle do colesterol. Como nós sabemos, e vocês, enfim, têm, este slide já foi inúmeras vezes mostrado, cada vez que nós reduzimos o colesterol em cerca de 40 mg por decilitro de colesterol LDL, nós ganhamos cerca de 20% na redução de eventos cardiovasculares. Um conceito que vale a pena reter é que essa redução não tem só que ver com o risco do doente. Isto é, se o doente for um doente de alto risco ou um doente de baixo risco, o benefício existe. A única diferença é que num doente de baixo risco nós precisamos tratar muito mais doentes para conseguir exatamente o mesmo benefício. Outra das noções também que é importante reterem é que não depende muito do colesterol LDL base, isto é, doentes que tenham colesterol LDL de 60, ou, aliás, de 70 a 100, ou que tenham um LDL superior a 130, têm igualmente um benefício. A diferença, mais uma vez, é que precisamos tratar mais doentes porque o risco absoluto é efetivamente menor. E outra noção também muito importante é que, quando falamos em risco, muitas vezes, e estamos a tratar o colesterol, estamos a tratar algo que é para a vida, a controlar um fator de risco para a vida, e esse benefício vai também crescendo com o tempo. Portanto, não é só a redução do colesterol que leva à prevenção de eventos, é também o tempo em que nós mantemos o doente com o nosso colesterol controlado que vai levar a um benefício. E aqui é uma análise em que reduzimos 50% do colesterol LDL aos nossos doentes, independentemente de começarmos com um colesterol LDL de 270 ou de 77, o que nós vemos é que, à medida que o tempo passa, e se vimos 5 anos, 10 anos, 20, 40, nós reduzimos efetivamente, vamos potenciando o efeito na prevenção cardiovascular do nosso doente. A outra questão que se coloca é, ok, nós vamos tratar o nosso doente, vamos tratar durante muito tempo, é até que valores é que nós devemos tratar o nosso doente. Essa é uma das grandes incógnitas, em particular em doentes como estes que eu vos mostrei aqui. A verdade é que nós temos vários ensaios a mostrar que, provavelmente, quando nós temos colesterol LDL perto dos 60, 70, nós conseguimos começar a ter estabilização da placa e até alguns estudos que mostram reversão das placas ateroscleróticas. São ensaios obviamente pequenos, ensaios que têm algumas limitações, exatamente por terem que ver com avaliações que são qualitativas muitas vezes
avaliações da placa que não significam exatamente que o doente venha a ter eventos cardiovasculares, mas ainda assim são marcadores de risco cardiovascular e que mostram exatamente que baixar o colesterol até valores de 60 poderá ser benéfico nestes nossos doentes. Eu lembrava aqui um ensaio que se calhar muitos de nós não temos presentes, mas que é exatamente em prevenção primária, que foi o Júpiter. Foi um ensaio em que foram selecionados doentes que não tinham eventos cardiovasculares, portanto eram doentes que não tinham diabetes. A única questão é que tinham um colesterol LDL abaixo de 130, que a maior parte de vocês até considerou quase como normal, e que tinham uma PCR superior a 2. Utilizaram um marcador inflamatório como discriminador de risco. E eu queria chamar aqui a atenção que estes doentes partiram de valores de LDL basais à volta dos 110 e reduziram para 55 no braço tratado com rosuvastatina e reparem o que aconteceu à curva dos eventos cardiovasculares destes doentes. E, portanto, voltando um bocadinho atrás e relembrando novamente que, de facto, nos doentes de alto risco, nós devemos trazer o colesterol para baixo de 100, sendo que as guidelines deixam aqui aberto que se o doente tiver entre 100 e 200, nós devemos tentar pelo menos reduzir 50%. Portanto, há aqui um bocadinho a ideia que, de facto, se o doente tiver 105 e nós reduzimos 50%, portanto, ficar à volta dos 60, provavelmente entre os 50 e 60, provavelmente esse doente vai passar melhor do que o outro que continua com o colesterol elevado. Eu voltava aqui ao nosso doente, que, passado 2 anos, volta à nossa consulta, desta vez porque tinha tido um infarto há uns meses, estava em seguimento no hospital, entretanto vai à nossa consulta mostrar umas análises, porque estava um bocadinho preocupado com o valor de colesterol, que neste momento rondava aos 74, sendo que ele neste momento estava assintomático, estava medicado com a terapêutica standard pós-infarto e, portanto, eu perguntava-vos aqui qual seria a atitude mais correta neste doente. Portanto, reduzir a dose de estatina, dado existir um risco de diabetes novo, portanto, ele mantinha aquela anomalia da glicemia em jejum, manter a terapêutica atual, aumentar a terapêutica com o objetivo de LDL abaixo de 70, reduzir a dose de estatina com o objetivo de manter a LDL abaixo de 110 ou repetir o score de cálcio para rever o objetivo terapêutico. Ok, portanto aqui eu acho que esta é a resposta certa, aqui eu sabia qual era a resposta certa e vocês também, a maior parte de vocês concorda que esta seria a atitude mais correta. A questão é se efetivamente o fazemos na prática clínica. Este é um dos estudos que reforça exatamente essa ideia e uma das coisas curiosas deste ensaio é que os doentes tratados, portanto, são doentes pós-infarto, um tratado com estatina, simvastatina, outro com simvastatina e ezetimibe, mas mesmo nos doentes tratados nós tivemos LDL a médias à volta de 70, nos outros à volta de 50, e o que nós vemos é efetivamente um ganho adicional em termos da redução do risco de eventos cardiovasculares. Também outros ensaios mais recentes, nomeadamente com os inibidores do PCSK9, que enfim não queria entrar em detalhes sobre o mecanismo de ação, mas só vos relembrar que foram incluídos nestes ensaios um número muito grande de doentes, aqui neste ensaio à volta de 27 mil doentes, em que nós temos efetivamente uma redução do colesterol LDL para medianas de 30 mg por decilitro e que mostrou também uma redução do risco de eventos recorrentes e, mais uma vez, desafiando a ideia que provavelmente colesterols abaixo de 50 ou à volta de 50 será onde nós maximizamos o efeito do benefício cardiovascular dos nossos doentes. Este também é um outro estudo com os inibidores do PCSK9, este a demonstrar uma redução da mortalidade. É verdade que os benefícios em termos absolutos são relativamente baixos e são reduzidos, mas se nós pensarmos isto em termos do conceito, efetivamente, provavelmente estaremos aqui perto daquilo que será um colesterol normal. E, portanto, reforçar aqui a ideia que, de facto, num doente após um evento, nós devemos ter colesterol LDL abaixo de 70. Uma última palavra sobre a segurança, porque ela foi avaliada, por exemplo, nestes ensaios com os PCSK9, em que exatamente se mostra que no seguimento ao longo destes doentes, e estamos a falar de doentes que alguns deles tiveram LDLs abaixo de 20, não houve diferenças em termos dos eventos adversos, em particular dos efeitos neurocognitivos. É verdade que ainda não sabemos e não temos tempo de seguimento suficiente destes ensaios, mas até agora os indicadores são positivos, que provavelmente é seguro baixarmos o colesterol até estes valores. E, portanto, em jeito de conclusão, em ponto 1, dizer que, no geral, para prevenirmos adequadamente as doenças cardiovasculares, nós dizemos que o nosso colesterol LDL deve ser o mais baixo possível, que os doentes em risco elevado e muito elevado devem iniciar a terapêutica o mais precocemente possível e a ideia será abaixo de 100
nos doentes de alto risco, abaixo de 70 nos doentes de muito alto risco, tendo em noção que valores médios de colesterol à volta de 50 provavelmente devem ser considerados seguros na nossa prática clínica, e temos hoje vários ensaios que apontam nesse sentido e que reforçam essa ideia. Obrigado. Não sei se há perguntas. Muito obrigado, Dr. Ferreira dos Santos. Eu não sei se há alguma questão. Não, neste online. momento não temos nenhuma questão em carteira, digamos. Podíamos então passar à comunicação seguinte, e eu chamava o Dr. Luís Andrade para nos apresentar o novo paradigma do tratamento da diabetes, foco também na redução dos eventos cardiovasculares. Vou falar um pouco sobre diabetes e um bocadinho a necessidade de mudar este paradigma sobre o tratamento do doente diabético e os eventos macrovasculares. Realmente, quando nós falamos na diabetes, falamos numa patologia que está associada de uma forma muito significativa aos eventos macrovasculares. A principal causa de morte no doente diabético continua a ser os eventos cardiovasculares, e há uma redução da sobrevida média no doente diabético que já teve um evento na casa dos 15 anos. E é premente reduzir o risco macrovascular, o risco cardiovascular nos nossos doentes com diabetes, sobretudo no doente diabético tipo 2. Este é um caso clínico, um homem de 58 anos de idade, diabético, conhecido há pelo menos 5 anos, com uma hemoglobina A1C de 7,8%, uma hipertensão que estaria controlada, é um doente obeso, sobretudo com uma obesidade visceral, tem um perfil lipídico com LDL de 98 e uns triglicerídeos de 198, tem já um atingimento microvascular com uma microalbuminúria. A medicação que fazia era uma associação para a sua hipertensão, fazia uma estatina e fazia a metformina 2 gramas dia. A primeira questão que eu lanço é, para este doente, qual seria a vossa meta de hemoglobina A1C? Menor que 9, menor que 8%, menor que 7% ou menor que 6,5%? Podem votar. A maioria coloca menor que 6,5%, mas mesmo assim todos colocam abaixo de 7%, o que fico bastante satisfeito com isso. O que é que nós sabemos relativamente a este ponto? As guidelines, o que é que nos dizem? Dizem que devemos, em primeiro lugar, individualizar a meta da hemoglobina A1C para o doente que temos à frente. Se for um indivíduo perfeitamente autónomo, com pouco tempo de duração da doença e sem um atingimento micro e macrovascular relevante, devemos baixar os 7%, segundo a ADA e a Associação Europeia de Diabetologia. Mas, segundo a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, se possível, devemos baixar os 6,5%. E, portanto, eu continuo a achar que, com segurança, se pudermos baixar no nosso doente, com um tempo de duração da doença muito curto, com risco cardiovascular elevado, baixar dos 6,5%, será muito significativo. Aqui a questão é, houve uma série de estudos, e vamos agora basear-nos aqui apenas no controle glicémico do nosso doente diabético, que tem 7,8% de hemoglobina A1C, em que controlar as glicemias de uma forma intensiva há sempre benefício do ponto de vista de eventos microvasculares. Aqui a questão era do ponto de vista de eventos macrovasculares. Os estudos em que intensificaram o tratamento para baixar a glicemia, independentemente da estratégia utilizada, não trouxeram benefício com significado estatístico durante o ensaio clínico. No entanto, com o tempo, vieram os estudos de follow-up. E o que é que se verificou? Sobretudo no KPDS. Aqueles doentes recém-diagnosticados, aqueles doentes com um tempo de diabetes bastante curto e que não tinham um passado ou um presente de eventos micro e macrovasculares relevantes, o facto de terem feito uma intensificação do controle da sua glicemia trouxe um benefício a médio e, sobretudo, a longo prazo com significado estatístico.
Há estudos também em termos de intensificação e da otimização atempada do controle glicémico. Ou seja, se controlarmos e otimizarmos a terapêutica naquele doente que começa a ter já uma subida progressiva da hemoglobina A1C numa fase inicial, vamos ter um benefício macrovascular com significado estatístico. Portanto, primeira mensagem, sim, é possível, controlando as glicemias, melhorar o risco macrovascular do doente. Mas é preciso tempo e é sobretudo naqueles doentes numa fase mais inicial da sua evolução da doença. Segunda questão, qual é a estratégia que poderá conseguir um melhor benefício em termos de redução dos eventos macrovasculares? O controle apenas da glicemia, o controle da pressão arterial, o controle do perfil lipídico ou uma abordagem multifatorial do nosso doente diabético? Podem votar. A maioria vence e vence bem. Todos estes fatores e o controle destes fatores é relevante para a redução dos eventos macrovasculares no nosso doente com diabetes. O que é que provavelmente trará maior benefício? São este controle multifatorial. Falamos num estudo velhinho, pequenino, com cerca de 180 doentes diabéticos tipo 2, que já tinham uma microalbuminúria, que é o STENO2. O que se verifica é que controlar a glicemia, controlar a tensão arterial, melhorar o perfil lipídico do doente, trouxe um benefício, quer micro, mas sobretudo macrovascular, com significado estatístico muito relevante. Fizeram um follow-up deste estudo clínico, deste ensaio, e 20 anos após, houve uma média de anos de vida ganhos de cerca de 8 anos. Ou seja, tratarmos os doentes numa fase em que já começam a ter aqui algum atingimento orgânico, neste caso microalbuminúria, em que o risco é maior, tratá-los de uma forma holística, com uma visão alargada sobre todos os fatores de risco cardiovasculares, ou seja, não é tratar a diabetes, é tratar o doente com diabetes. O que se verifica é que vai haver um ganho muito significativo de vida. A questão é que nós ainda queremos mais. E queremos o quê? Será que existe alguma classe terapêutica que nos consiga reduzir as glicemias e que, mesmo assim, independentemente desse controle glicémico, poderá trazer benefício do ponto de vista macrovascular? Qual dessas classes poderá trazer um benefício que é independente do controle glicémico? Os inibidores da PP4, os inibidores da SGLT2, os agonistas dos receptores GLP-1 ou a resposta 2 e 3 estão corretas? Muito bem, vence a resposta D, ou seja, quer os inibidores de SGLT2, quer os agonistas dos receptores GLP-1 poderão trazer benefício macrovascular independentemente do seu controle glicémico. Não vou dar a resposta, vou deixá-la para o fim. O que é que nós sabemos? Houve, nos últimos 20 anos, muita investigação na área da diabetes tipo 2 e temos já cerca de 11 mecanismos fisiopatológicos que estão na base desta patologia e, com isso, surgiram imensas terapêuticas. Mas aquilo que nós pretendemos é a descoberta do santo grau da diabetologia, um fármaco que faça baixar as glicemias e que também faça com que os nossos doentes não tenham eventos macrovasculares e micro, como é lógico, e que, acima de tudo, não venham a morrer. Até 2008 havia alguns resultados interessantes. A metformina no KPDS, eram poucos doentes, mas houve algum benefício nos doentes obesos. A pioglitazona, sobretudo pensando aqui no AVC e na recidiva do AVC, com resultados interessantes, mas com um perfil de segurança algo duvidoso, sobretudo em termos de insuficiência cardíaca, em termos de fraturas osteoporóticas e em termos de neoplasia da bexiga. E depois tivemos aquela confusão dos estudos de tratamento intensivo, como o ADCORE e o ADVANCE. Foi necessário surgir estudos de segurança e vamos começar agora aqui com 3 classes, as classes teoricamente mais recentes. Pensando nos inibidores da PP4, aquilo que se verificou foi estudos de segurança positivos, ou seja, fármacos seguros, não aumentaram os eventos macrovasculares. É verdade, não diminuíram, mas acima de tudo não aumentaram o número de eventos macrovasculares, sobretudo o estudo TECOS, em que mesmo também na insuficiência cardíaca não houve um aumento do agravamento e das hospitalizações por insuficiência cardíaca. E, portanto,
Aqui foi um estudo de segurança conseguido, mas não demonstrou aquilo que nós pretendíamos, é que reduzisse os eventos macrovasculares e reduzisse a mortalidade. Mais recentemente, surgiram estudos com agonistas dos receptores GLP-1, fármacos muito interessantes porque conseguem reduções de hemoglobina A1C, que é praticamente o dobro de qualquer antibiótico oral, conseguem reduções de peso muito interessantes na casa de 4 kg, reduções da pressão arterial sistólica de 4 mm de mercúrio e uma melhoria do perfil lipídico. Vamos aqui focar-nos no estudo LEADER de administrar liraglutide versus placebo em doentes de muito alto risco cardiovascular, doentes diabéticos que já tiveram um evento cardiovascular prévio. Verifica-se que há uma redução do endpoint primário, que são os MACE, com significado estatístico, e, acima de tudo, verifica-se uma redução da mortalidade cardiovascular de 22% e da mortalidade global com significado estatístico. Aqui aparece uma luz verde, ou seja, há benefício de tratar as glicemias, há benefício do controle glicémico e há benefício em utilizar fármacos que, além de controlar as glicemias, parecem que conseguem reduzir o risco macrovascular do nosso doente. O semaglutide, que é a versão do liraglutide semanal, tem resultados que também apontam neste sentido, e temos também, mais recentemente, com o exenatide semanal, não conseguiu resultados tão fortes como o liraglutide, mas mesmo assim continua tudo do lado esquerdo da balança. Um bocado o que acontece na política em Portugal, parece que a esquerda está a vencer neste momento, e aqui verifica-se o mesmo. Há uma redução tendencialmente também com o exenatide semanal, numa redução dos eventos macrovasculares, incluindo na mortalidade global. Portanto, parece haver aqui um certo efeito de classe que consegue uma redução significativa dos eventos macrovasculares. Mecanismos. Provavelmente, até porque as curvas começam-se a separar ao fim de um ano e meio, e, acima de tudo, porque há aqui uma melhoria do perfil aterosclerótico do nosso doente com um controle multifatorial, provavelmente será ao nível da placa da aterosclerose em que haverá estes benefícios macrovasculares. Surgem depois os estudos com os inibidores dos transportadores de sódio-glicose renal. Inibindo aqui a reabsorção de glucose, vamos conseguir uma redução da hemoglobina A1C, vamos conseguir uma redução de peso também na casa dos 3 kg e uma redução na pressão arterial. O primeiro estudo a surgir foi o EMPA-REG. Realmente foram resultados que entusiasmaram bastante as pessoas que estavam naquela sala, ninguém estava à espera destes resultados. Uma redução do endpoint primário com significado estatístico e, acima de tudo, uma redução da mortalidade cardiovascular e da mortalidade global que ultrapassaram os 30%, 40%. É preciso tratar apenas sensivelmente 30, 40 doentes para evitar uma morte ao fim de 3 anos. Verificou-se ainda também que, ao nível das hospitalizações por insuficiência cardíaca, havia um benefício claramente significativo e, acima de tudo, olhando para a forma como as curvas se separam, ao fim de 2, 3 semanas as curvas estão-se a separar, provavelmente o mecanismo de benefício será diferente do mecanismo de benefício dos agonistas dos receptores GLP-1. Provavelmente será um mecanismo muito mais hemodinâmico, muito mais ao nível da função cardíaca e, sobretudo, ao nível da insuficiência cardíaca. Mais recentemente, surgem os resultados da canagliflozina, um novo inibidor de SGLT2 que vamos ter recentemente no mercado português. Os resultados não são tão impressionantes como com a empagliflozina, mas, sobretudo, mais uma vez, redução significativa das hospitalizações por insuficiência cardíaca e também em termos de segurança renal, verifica-se também que, à semelhança do que acontece com a empagliflozina, uma redução muito significativa da progressão e da disfunção renal e, portanto, parecem ser fármacos que atuam quer na disfunção cardíaca, quer na disfunção renal, sendo claramente protetores. Neste caso, com a canagliflozina, há algumas dúvidas que tiveram a ver, sobretudo, com algum aumento das amputações e, acima de tudo, o facto de ser um inibidor de SGLT2, que não é tão seletivo para o SGLT2 como é, por exemplo, a empagliflozina. E da empagliflozina há aqui algumas dúvidas. Os benefícios cardiovasculares são muito relevantes, mas provavelmente são diferentes daquele que acontece com os agonistas dos receptores GLP-1, que são muito mais nos primeiros ao nível da placa da aterosclerose. Aqui, provavelmente, ao nível dos inibidores de SGLT2, é muito mais ao nível da insuficiência cardíaca, muito mais ao nível da função cardíaca, quer melhorando a função cardíaca, quer melhorando o eixo cardiorrenal e, eventualmente, até algumas teorias com o aumento do cálcio intramitocondrial e, sobretudo, o aumento dos corpos tónicos, que parecem ser um superfuel da célula do coração.
E realmente isto levou a que neste momento, em 2018, depois da metformina, temos que fazer esta questão. O nosso doente já teve algum evento cardiovascular? Se já teve, temos que olhar para estas duas classes como classes a ter em conta logo de primeira linha, porque além da redução da glicemia, que vai trazer consequências na redução dos eventos micro e também macrovascular a médio e longo prazo, estas duas classes vão conseguir também reduzir esses eventos macrovasculares com significado estatístico. E realmente nós estamos numa mudança neste paradigma. É preciso tratar o doente com diabetes tipo 2, não é a diabetes tipo 2. Nós temos que olhar para o doente e tratá-lo de uma forma multifatorial e de uma forma holística. E temos também perceber que neste momento temos fármacos que nos conseguem essa redução de risco com significado estatístico, independentemente da forma como conseguimos essa redução. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Luís Andrade, pela excelente revisão que fez aqui hoje. E perguntava Muito bem. se temos questões do... Neste momento não temos perguntas de casa, mas não sei se aqui na sala alguns colegas quererão fazer também perguntas. Nós temos ainda cerca de 10 minutos, um quarto de hora, de maneira que, se quiserem colocar alguma questão aos palestrantes, nomeadamente ao professor Luís Bronze, Jorge Polónia, Dr. Zé Ferreira e Dr. Luís Andrade, façam o favor. Questões queiram colocar? Entretanto, chegou aqui uma pergunta. Arilene, nos utentes muito idosos, acima de 75 anos, também se podem usar estes fármacos, inibidores de SGLT2 e antagonistas de GLP-1? Pergunto isto porque os estudos não incluem este tipo de utentes ou a amostra é muito pequena. Depende do doente, ou seja, se for um doente perfeitamente autónomo, se for um indivíduo de 78 anos de idade, autónomo, que ande mais de bicicleta por semana de qualquer um de nós num ano, eventualmente fará sentido, porque estes doentes também têm um risco macrovascular que é ainda mais elevado que um indivíduo de 50 anos. Agora, aquilo que é importante é olhar para o doente, saber que estes fármacos também têm alguns efeitos laterais e, acima de tudo, é adaptar para o doente a terapêutica que nós pretendemos. Mas, fundamentalmente, é tentar para este doente perceber até onde é que vamos, qual será a hemoglobina A1C-alvo e, a partir daí, escolher a meta e a estratégia terapêutica para dar. Agora, à partida, poderão ser utilizados. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer estas apresentações. Eu peço desculpa porque cheguei hoje e só assisti a estas duas últimas e foram excelentes. Eu dirigi a pergunta aqui ao colega Dr. José Santos. Achei interessantíssima a abordagem dele e eu penso que aqui a grande questão é tentarmos responder à pergunta quando é que começa o processo de aterosclerose. Não é? Há quem diga que começa in útero. E aqui a questão que eu lançava, pegando naquele caso clínico, era, por um lado, se na prática clínica já segues um bocadinho, depois das guidelines, como sabes, já houve o reforço da própria Sociedade Americana de Endocrinologia relativamente aos doentes de muito alto risco, em sugerindo eventualmente um LDL não abaixo dos 70, mas abaixo dos 55, e fiquei com curiosidade naquele doente, se não sei se é tudo doente ou não, depois de um suporte de calciodícolis, se ele fez catrismo ou não, porque depois aparece já no pós-infarto e fiquei um bocado curioso. Obrigado. Uma questão ali, por favor. Não, eu ia responder aqui ao Dr. Nuno Fonseca. Enfim, eu acho que relativamente aos valores LDL, eu concordo que devem ser o mais baixos possível. Eu acho que hoje em dia, perante os dados que temos em doentes de alto risco, provavelmente os 50 será o valor certo. A questão é como é que pomos lá os nossos doentes. Portanto, eu acho que eu sou apologista de cada vez nos nossos doentes termos os valores à volta de 50, se for possível, com as terapêuticas que temos, sabemos que isso nem sempre é fácil. E, portanto, a resposta é sim. Eu acho que cada vez sou mais agressivo e cada vez estou menos confortável com valores de LDL de 90 ou de 100, mesmo em pessoas que são saudáveis, teoricamente, e que estão preocupadas com o risco cardiovascular. Portanto, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos que fazer a nós próprios, é desconstruir um bocadinho a ideia de que uma LDL de 100 é uma LDL normal. Eu não acho que seja.
Eu acho que é a LDL possível para a nossa sociedade, pela forma como comemos, como praticamos exercício físico, etc. Mas se nós, efetivamente, estamos preocupados com o risco cardiovascular, provavelmente essa LDL já não pode ser considerada normal. Portanto, eu acho que esse é o grande shift que nós temos que fazer na nossa cabeça. Depois, a partir daí, temos que usar as armas terapêuticas que temos, que, como sabemos, não são perfeitas e, portanto, nem todos os doentes conseguem. A resposta provocadora à tua pergunta é: o doente efetivamente estava assintomático, efetivamente a parte do infarto foi inventada, a parte do score de cálcio e tudo o resto é um doente verdadeiro. Não te sei responder à tua pergunta se deve fazer cateterismo ou não com um score de cálcio elevado, tendo um doente assintomático. Provavelmente merece um teste de isquémia, se merece cateterismo ou não, provavelmente não, porque talvez um angiotaque, enfim. Mas pronto, isso é alvo para outra discussão. Uma colega lá. Boa tarde a todos. A minha pergunta era para o Soutor, que acabou de responder a outra, e é a seguinte: nós aqui estamos essencialmente a falar de doentes com alguma doença documentada, com alguns fatores de risco, mas temos muitos doentes com 32, 35 anos que nos aparecem com LDLs muito altas, que aparentemente não têm nenhum fator de risco, e para os convencer a mudar os estilos de vida, às vezes não é fácil. A fazer medicação, muito pior. Portanto, eu às vezes tento, enfim, inventar algum fator de risco, até lhe pergunto se não morreu ninguém na família com menos de 50 anos, para o convencer a tomar a medicação, e nem sempre é fácil. Portanto, para um indivíduo saudável, sem nenhum fator de risco, medicamos? A resposta pelas guidelines é: se a LDL for superior a 190, em princípio devemos medicar. Eu tenho sempre a questão, o que é que quer dizer uma pessoa saudável. Portanto, às vezes se nós procurarmos encontramos outras coisas. Porque, por exemplo, um doente que tenha uma apneia do sono, isso é um modificador do risco. Se o doente se for saudável, mas tiver excesso de peso e também tiver uma apneia do sono, se calhar já não é assim tão saudável, se a glicemia não for totalmente normal. Portanto, ir à procura de outros fatores de risco pode ser uma forma de o convencer. No final, se o doente só tiver exatamente isso e não tiver mais nenhum fator de risco, for ótimo e fizer uma ótima dieta e exercício físico, pode ser efetivamente difícil convencê-lo naquele momento, mas se calhar eu acho que é nossa obrigação seguirmos os doentes e vossa obrigação como médicos de família seguirem esses doentes e, portanto, se calhar o que é verdade hoje, se calhar daqui a 2 ou 3 anos ou 5 anos pode ser diferente. Portanto, não acho que devemos estar atentos para isso, porque o que eu mostrei também é que quanto mais tempo a pessoa tiver a LDL baixa, maior é o benefício que ele vai ganhando ao longo da vida. Portanto, isto não é uma decisão de hoje, não é? Não é um sim ou não, é ok, agora é não, mas se calhar daqui a algum tempo pode ser um sim. De qualquer maneira, eu chamava a atenção que o nosso mindset deve estar que claramente isso não é um valor normal, ponto 1. Ponto 2, procurar outros discriminadores de risco, porque às vezes eles existem e passam-nos despercebidos, não é? Se nós não sistematizarmos essa abordagem. Só meter-me aqui com o Dr. José Ferreira, que eu, tranquilo, ficava era com um LDL de 20-40, que é aquele que, aproximadamente o valor com o qual nascemos. Com esse valor é que eu ficava tranquilo. Bom, mas isto é uma brincadeira. Olha, poderá vir a ser perigoso. Há que ter aí algum cuidado. Se calhar daqui a alguns anos vamos rever e obter evidência de que a mensagem do lower to better também tem alguns riscos, não? Eu pergunto-me muitas vezes sobre isso. Eu tenho algumas dúvidas sobre esses valores extremamente baixos, porque aí entramos num terreno em que claramente a evidência de melhor qualidade ainda nos levanta muitas dúvidas, ainda nos deixa muitas perguntas por responder. Com os novos fármacos para o colesterol, será possível trazer a LDL para esses valores. Portanto, neste momento nós não temos também evidência científica, porque a quantidade de doentes com valores baixos nessa ordem é inexistente e não há estudos. Portanto, isto foi uma provocação e foi uma brincadeira apenas. Claro. Mas eu tenho uma pergunta para o colega, se me dá licença. Posso? É uma pergunta um bocadinho desafiadora, e que eu já tenho perguntado várias vezes a vários colegas. Quando prescreve, por exemplo, a estatina, e isto levanta-se ainda mais quando estamos em pacientes de baixo risco, já hoje de manhã falámos sobre isto um bocadinho com o professor Ricardo, costuma comunicar
aos pacientes o potencial benefício que ele vai ter de fazer a estatina, mas também o potencial dano? É obviamente que é a nossa obrigação comunicar, não é? Aliás, o doente normalmente pergunta logo. Hoje em dia é difícil a gente começar uma estatina a um doente que a primeira pergunta é: isso não me vai fazer mal? Portanto, obviamente que sim. Eu acho que o tema das estatinas é um falso tema se nós efetivamente selecionarmos bem os nossos doentes. Enfim, não queria entrar na prevenção primária, porque eu acho que aí abrimos um mundo novo, mas se nós focarmos nos doentes que em prevenção primária, mas que têm fatores de risco, como eu mostrei, enfim, e que têm efetivamente um score elevado, em que nenhum de nós está confortável com esses doentes, eu acho que é relativamente fácil justificar os benefícios. Mas eu acho que hoje em dia, eu diria que 90% dos meus doentes não perguntam na primeira consulta, perguntam na segunda. Ou na terceira, porque viram na televisão, ou porque leram uma notícia. Portanto, nós, efetivamente, temos de ser capazes de construir esse benefício no final e dizer que isto não é um fármaco com 0% de risco, seguramente que não é, mas temos que explicar o que é que estamos a ganhar em fazermos isso. Sim, sim. O que eu acho até, digamos, é que quando partilhamos com os nossos doentes o potencial dano e que possíveis reações as pessoas poderão sentir com os medicamentos, estamos a fomentar aí a adesão terapêutica, porque em vez do doente, quando sentir isso, abandonar a terapêutica, ele já está preparado para que isso possa ocorrer e que aí venha falar connosco, porque nós poderemos eventualmente fazer ajustes terapêuticos para minimizar esses danos. Estamos de acordo. Eu, se calhar, no seguimento desta questão, gostava de ouvir um comentário do Dr. Luís Andrade em relação a uma possível diabetes com possível efeito de estatinas. Isso preocupa ou não? Ou podemos assumir de uma forma simplista que se o doente precisa de estatinas, seguramente o benefício que ele tem com a estatina será superior ao eventual risco que ele corre de vir a ter diabetes? Ou seja, esta diabetes será preocupante? Será uma diabetes diferente da outra ou não é uma coisa que valorize no dia-a-dia? Não, à partida não é uma diabetes diferente. Há um aumento desse risco, há um efeito diabetogénico. Um dos mecanismos será baseado na insulinoresistência. Há uma estatina que se diferencia por não aumentar esse risco versus as outras, mas sinceramente não acho que seja preocupante. A grande maioria desses doentes são doentes que previamente já têm uma pré-diabetes e têm um chamado síndrome metabólico, eventualmente se falarmos desse sentido. E esses doentes já têm um risco cardiovascular significativo, ou seja, no dia zero, ou seja, no dia em que o indivíduo tem um rótulo de diabetes tipo 2, todos têm uma aterosclerose muito significativa. Ou seja, o ter o rótulo diabético tipo 2 ou não naquele dia não vai fazer que o risco aumente muito significativamente, porque as artérias daqueles indivíduos estão perfeitamente cheias de placas de aterosclerose. Portanto, há um efeito diabetogénico, é verdade, não é tão relevante quanto isso. Aquilo que é fundamental é controlar os fatores de risco. Isso sim, controlar os fatores de risco na altura de vida vai trazer um benefício para o doente que é claramente significativo. E esse efeito diabetogénico, acho que sinceramente não é algo que nos deve preocupar quando estamos perante um doente que tem múltiplos fatores de risco cardiovasculares, que tem uma dislipidemia, que tem uma hipertensão, que tem uma pré-diabetes. Acho que aquilo que é fundamental é controlar os fatores de risco de uma forma holística. Se eventualmente houver uma progressão de pré-diabético, não me parece que haja aqui uma grande relevância do ponto de vista cardiovascular. O que é importante sim é controlar os fatores de risco na altura de vida. Okay, muito obrigado. Olá, bom dia. Só voltando aqui à questão dos valores de colesterol muito baixo, queria só perguntar aqueles estudos que falaram de segurança em baixar os valores de colesterol, efetivamente quanto tempo foram e que tipo de doentes é que eram, portanto se eram doentes de muito alto risco, se eram todo o tipo de doentes. E lançando um bocadinho a provocação, eu acho que nos doentes de alto risco ninguém tem dúvidas que é preciso baixar o colesterol, não é? Mas quando se fala em valores de colesterol de 20 ou 30, como se falava há pouco, efetivamente, eu sei que eram estudos observacionais, eu penso que saiu no JAMA, salvo erro, há 1 ano ou 2, um artigo com um número bastante grande de doentes seguidos, era observacional, é certo, e uma associação estatística não é o mesmo, causalidade também é certo, mas que efetivamente associava valores muito baixos de colesterol a uma maior mortalidade. Daí pergunto, efetivamente, qual é a segurança que temos em querer atingir valores muito baixos de colesterol. Onde é que está a colega?
A primeira pergunta sobre os valores baixos, vamos nos esquecer os estudos com fármacos e vamos pegar nas pessoas saudáveis com colesterol baixo. Há vários estudos a mostrar que pessoas que têm mutação no gene de PCSK9, que têm valores de LDL de 30, têm efetivamente menos eventos cardiovasculares. Portanto, isto não é intervenção farmacológica, é dados de observação que pessoas com LDLs mais baixas têm menos doença cardiovascular. Nós, quando nascemos, temos uma LDL de 30 ou 40. Ponto. Portanto, esta é a realidade do nosso corpo humano. Portanto, eu acho que, e vários estudos que vão sendo feitos em que nós analisamos populações com LDLs mais baixas, nós vemos sempre menor carga de doença aterosclerótica. Eu não estou a dizer com isso que seja o único fator, não é seguramente, mas que efetivamente há um nexo de causalidade entre valores progressivamente mais altos e um aumento do risco cardiovascular, e eu acho que isso é quase inevitável. Portanto, eu acho que, de facto, desconstruir a ideia que nós temos de quando vêm umas análises, uma LDL de 110 ou de 105 é normal, eu acho que não é. E, portanto, nós só não vem quem não quer. Portanto, a resposta a isso é só não vem quem não quer. Relativamente aos estudos que têm sido feitos, eu tenho sempre algum cuidado com os estudos observacionais, porque podemos estar aí a incluir doentes, por exemplo, com caquexia, etc., que nós sabemos que muitas vezes podem ter até LDLs mais baixas porque estão desnutridos, etc., e, portanto, isso ser um modificador também do risco de mortalidade total. Curiosamente, há também alguns estudos sobre efeitos neurocognitivos que mostram que os doentes com LDL mais baixos até têm menos risco de demência. Portanto, eu não sei responder a essa pergunta, eu acho que ninguém sabe. Eu acho que neste momento devemos limitar àquilo que é a evidência, e a evidência é, ponto 1, quanto mais baixo, melhor, em particular nos nossos doentes de alto risco. Eu, pessoalmente, e isto é a minha opinião pessoal, se eu pudesse ter uma LDL de 50 sem fazer nada, ficava feliz e contente. Bom, então, em meu nome pessoal, do Dr. Manuel Campelo, que teve a amabilidade aqui de vir aqui para a mesa, e do Dr. Carlos Martins, há uma pergunta? Desculpem lá, é que estamos em cima da hora mesmo. Desculpa, só uma pergunta rápida agora em relação ao que acabou de dizer em relação aos dentes mais velhos. Até que ponto é que é lícito nós suspendermos a terapêutica com estatina num doente já com bastante idade, 80, 85 anos, sem outros fatores de risco, sem ter tido nenhum evento? Até que ponto é que devemos manter os alvos e não alargar um bocadinho o alvo do LDL nas idades mais avançadas, tal como fazemos, por exemplo, com a hemoglobina A1C? Quer responder tu? Se calhar ia pedir que a pessoa que mais participou na dislipidemia. Eu tenho uma opinião, é sempre difícil suspender uma medicação, mas preferia que o terapêutica individualizada, como falámos para a hipertensão, não há uma resposta para isso. Só aquela pessoa que já está no final de vida e que não consegue fazer mais nada, provavelmente é que não beneficiará, que está acamada. Os outros eu acho que é caso a caso, mas o benefício está lá. Se a pergunta é se há benefício, ele está lá. Se a pessoa tolera ou não, isso agora depende de cada um. E não esquecer que não servem só para baixar o colesterol, mas também fazem a fixação da placa, e alguns indivíduos desses têm placas, enfim, que podem migrar e o acidente vai acontecer com certeza. Bom, eu, como estava a dizer, em meu nome pessoal, Dr. Manuel Campelo, que teve a amabilidade de estar aqui conosco, e do Dr. Carlos Martins, e em nome da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, queria agradecer primeiro aos palestrantes pelas revisões que fizeram e aos colegas a amabilidade também que tiveram de nos aturar e de nos ouvir. Obrigado a todos.